Saúdo a todos e a todas. Essa é a nossa última gravação e no dia 30 desse mês teremos a última aula ao vivo, que uma parte dela será sobre o último tema, que é o pensamento de Nietzsche, a crítica da metafísica e a crítica moral, e a segunda parte nós vamos utilizar para tirar as dúvidas sobre a segunda avaliação. Lembrando que a segunda avaliação, ela começa desde Schopenhauer, Kierkegaard, mais o positivismo e Nietzsche, e ela será objetiva. Então, depois dessa primeira avaliação, nada melhor do que trabalharmos um tema mais, digamos assim, positivo. Augusto Comte, que é este simpático senhor, o positivismo e as ciências no século XIX. Depois de termos, na última aula, trabalhado o pessimismo schopenhaueriano, que acabou de vir numa época boa, no dia de finados, então foi bem apropriado trabalharmos o pessimismo. Mas agora, em plena primavera, vamos trabalhar o positivismo de Comte, na primeira parte de nossa aula, e na segunda pretendo trabalhar um pouco de um outro positivista inglês, Herbert Spencer, que é da segunda metade do século XIX e que teve uma influência mútua com Charles Darwin, o positivismo evolucionista. Mas comecemos com o francês Augusto Comte. E eu queria dizer que, já que nós começamos o nosso semestre na moderna e contemporânea trabalhando a influência da dupla revolução, a Revolução Industrial, que é mais inglesa, e a Revolução Francesa. Augusto Comte é filho da Revolução Francesa. Ele nasceu em 1798. A Revolução Francesa começou em 1789 e nos anos seguintes, todo aquele tumulto, o terror, Robespierre, que comanda a Revolução, depois também ele é guilhotinado. E Augusto Comte viveu numa época tumultuada, mas ao mesmo tempo ele vivenciou na sua infância a ascensão do Império de Napoleão Bonaparte. Que Napoleão se torna imperador alguns anos depois do nascimento de Augusto Comte, quando ele estava brincando lá pela França. Com 16 anos, Augusto Comte ingressou na famosa Escola Politécnica de Paris. Conforme a imagem, essa imagem foi feita por um fotógrafo amador, no ano passado em Paris. A Escola Politécnica ela foi criada em 1795 e ela é significativa porque ela é uma escola técnica e que foi criada segundo o espírito da Revolução Francesa e foi, nesse período, a escola técnica mais importante de toda a Europa e de todo o mundo. E nessa época, então, o foco era na educação tecnocientífica, que é o que hoje no Brasil se tenta fazer com os institutos federais, né? E que levou, no final do século XVIII, à supremacia mundial da ciência francesa. E Comte foi influenciado fortemente pelo espírito então, da dupla Revolução Francesa e também pela Revolução Industrial e pela Revolução Científica dessa época. Em 1817, quando Napoleão já estava nas últimas, podemos dizer, e vem a restauração da monarquia na França, Comte foi secretário do socialista utópico Saint-Simon. São 3 socialistas utópicos que nós, infelizmente, não tivemos ocasião de estudá-los. Saint-Simon, Proudhon e Fourier. São os 3 franceses. Marx fez uma crítica severa e, em grande parte, injusta, mas eles tentam conciliar o progresso social e científico com o socialismo. Eles são socialistas. Augusto Comte foi socialista na sua juventude.
porque ele foi o secretário, hoje diríamos o monitor, de Saint-Simon durante 6 meses. E ele mesmo diz numa carta de 1818, sobre o valor que teve Saint-Simon. Cito a carta de Augusto Comte: pela cooperação e amizade com um desses homens que vem longe nos domínios da filosofia política, aprendi uma multidão de coisas que em vão procuraria nos livros. E no meio do ano, durante o qual estive associado a ele, meu espírito fez maiores progressos do que fez em 3 anos, se eu estivesse sozinho. O trabalho desses 6 meses desenvolveu minha concepção das ciências políticas e, indiretamente, tornou mais sólidas minhas ideias sobre as demais ciências. Já enquanto jovem, Augusto Comte foi desenvolvendo a sua concepção positivista, cientificista, ou seja, a ciência do espírito positivista. E até ele, na sua idade madura, se tornar um dos primeiros fundadores e dos mais fervorosos adeptos da nova religião, a religião do progresso científico. Isso quero enfatizar bastante. A segunda metade do século XIX, ela é marcada pelo triunfo das ciências naturais. E Comte, ele é visionário porque já na primeira metade do século XIX ele antecipa. E ele faz isso de modo, ao mesmo tempo, científico e religioso, porque ele quer fundar uma nova religião. A ciência que ele propõe aqui com base na física, química e biologia, e depois para o mundo humano, para a sociologia, seria a nova religião, a religião da humanidade, a religião do progresso científico, que a influência é muito forte até nossos dias e perdurará até não sabemos quando. Marx também é filho do seu século, do século XIX, mas Marx viveu na mesma época de Augusto Comte, mas tem preocupações sociais, políticas e econômicas bem diferentes de Comte. Mas Marx também, nas últimas décadas do seu pensamento, ele tem um forte viés positivista, porque ele acha que a industrialização, o progresso é algo inevitável, é algo necessário para a civilização humana. E, nesse sentido, ele está próximo a Comte. Qual a diferença? Comte é um burguês e quer justificar a ordem burguesa, e Marx é um socialista e quer propor a transição para uma nova forma de organização social, que foi muito importante no século XIX, no século XX, e hoje está sendo redescoberto e reavaliado. O que eu quero, então, mostrar na primeira parte é que Comte foi positivista desde a sua juventude e que o positivismo do século XIX tem uma relevância filosófica, à medida que a filosofia tenta aqui contribuir para a consolidação, a importância das ciências naturais em todas as esferas da vida humana. Augusto Comte é fundador da sociologia, que ele chamava de física social e que seria a ciência mais importante para a vida humana. Em Augusto Comte, nós vamos trabalhar a lei dos 3 estados, ou dos 3 estágios, e como ele vai aplicar isso para a vida humana, para a sociologia. Na segunda parte, como eu falei, vamos trabalhar Herbert Spencer, como ele constrói o seu positivismo evolucionismo à luz da teoria de Darwin. Em termos gerais, nos 2 momentos, vamos trabalhar como a filosofia reage ao triunfo das ciências naturais. É uma questão muito atual, porque hoje a filosofia tenta também reagir. Nós poderíamos até, eu estou vendo aqui uma imagem de Marx, que está na camisa do Felipe, que está aqui fazendo anotações e, ao mesmo tempo, está fazendo aqui a parte técnica e a parte de editoração filosófica. O Marx é paz e amor.
que seria bem segundo o espírito de nossa época. E o Comte tem uma seriedade que talvez ela seja interessante ver, porque como a ciência marcou profundamente a nossa vida em todas as suas esferas. Basta ver que até as religiões, as fundamentalistas, né, que são de mais evangélicas, ou mesmo os carismáticos católicos, eles se servem da técnica para propagar as suas crenças, né? Até o Papa tem blogs, Twitter, etc. Isso é algo do século XIX, que estava começando e que hoje nós experimentamos as consequências de toda essa revolução científica. A física social de Augusto Comte e a lei dos três estados, que é o primeiro ponto aqui para nossa aula, e é importante pelo seu valor em si mesmo e também porque entrará para a segunda avaliação, em termos mais pragmáticos, digamos assim. Retomando, o positivismo de Comte expressa filosoficamente o triunfo, a vitória das ciências naturais no século XIX. E ele faz isso já quando as ciências naturais, quer dizer, ainda quando as ciências estavam muito embrionárias, muito em fase inicial. Então, a vitória da nova mentalidade cientificista que Feuerbach, Marx também elabora. Hegel não conseguiu porque as ciências estavam muito atrasadas quando ele morreu, e Schopenhauer começa também a trabalhar, mas Schopenhauer não chegou a conhecer a obra de Darwin, que causa uma grande revolução na segunda metade do século XIX, que é A Origem das Espécies. Comte parte dessa mentalidade cientificista, sempre mais tende para um aspecto religioso, a religião da humanidade. A pergunta que vai nortear aqui a primeira e segunda parte: em que medida a ciência revolucionou todos os modos de ser do homem, na sociedade, na arte, na cultura, na política, na economia e até na religião? Através da sua sociologia, da física social, Comte tenta dar uma resposta filosoficamente significativa para os novos rumos da ciência. E aqui eu queria colocar um viés crítico. Qual é o problema do século XIX, que é um problema para nós hoje, e que era a esperança da época? A grande esperança, a grande utopia, era de que se poderia compatibilizar os progressos técnicos, científicos, com as pretensões humanistas, ou seja, com os valores humanos, com progressos humanos na cultura, educação, terminar com as desigualdades sociais, unidade entre os povos. Ou seja, que a ciência seria a grande aliada para tornar a vida humana mais justa, mais digna e fraterna. E essa hoje nós vemos isso como uma grande ilusão, que, na verdade, os grandes progressos técnicos científicos, muitas vezes, eles causam grandes retrocessos humanos. E a prova disso é a Segunda Guerra Mundial, que a ciência, os grandes avanços científicos foram usados justamente para exterminar judeus, para fazer uma máquina de guerra destrutiva, autodestrutiva em termos humanistas. Mas Comte, ele encarna bem essa contradição do século XIX entre a ciência e as pretensões humanistas, espirituais. Para ele não era uma contradição, porque a ciência estaria completamente unida com o progresso humano, moral, cultural. Mas para nós isso é uma ilusão, é uma contradição, porque nenhum filósofo conseguiu compatibilizar bem isso. Mesmo Marx ainda há vários problemas. Mas o interessante é ver que Augusto Comte encarna bem as contradições, as tensões, as lutas do século XIX. O século XIX, hoje nós podemos ver isso com muita
clareza é o século do triunfo da filosofia desumanizada da ciência natural. E Comte achava que seria uma filosofia humanizada. E esse é o problema nosso. Nós vemos que essa filosofia ela é desumana em muitos sentidos e que a nossa luta ainda é humanizar a ciência. E é muito complicado. A ciência natural ela se colocava para Comte como substituto da religião. O espírito positivista, positivo, e que aí está a tarefa teórica dele, numa obra que ele começou a dar um curso em 1826. Cursos de filosofia positiva, que estão aqui na coleção Os Pensadores, que é uma obra que vocês podem procurar pelo Google e baixar essa mesma edição, que é muito boa, a apresentação é boa também. Esse curso resume bem a parte teórica da filosofia positivista. E a parte religiosa, ela está mais... a parte religiosa, prática e política está mais condensada no catecismo positivista. Por que catecismo? Vocês verão depois aqui a questão religiosa de Comte, que para nós hoje é até meio engraçado. E Comte fundou a Sociedade Positivista de Paris, em meio à Revolução de 1848. E aí, esse espírito inquieto francês fundou a religião da humanidade e de uma seita, a Sociedade Positivista de Paris. Mas vamos ver inicialmente Comte como fundador da sociologia, que ele chamava de física social, como eu já falei. O que ele quer com isso? Essa nova ciência, com o seu método cientificista, valoriza o saber científico, porque somente através da ciência seria possível revelar a marcha progressiva do espírito humano, as leis sociais inexoráveis a esse progresso, o progresso dentro da ordem. Lembrem-se da bandeira nacional, que agora no dia 19 é o dia da bandeira, que vocês todos devem saber ainda o hino de cor. Ordem e progresso. É a influência de Comte. Como o espírito se torna positivo, ou seja, como o espírito se realiza no mundo humano e social? Essa é a pergunta que Comte coloca no seu curso de filosofia positiva. Cada tese da filosofia positiva tem de fundamentar-se em observações e de outro. Nosso espírito necessita de uma teoria para poder dedicar-se à observação. Se não pudermos fixar os fenômenos a um princípio, então não podemos relacionar e fixar nossas observações. Ele tenta unir aqui empirismo com uma teoria filosófica, com os princípios filosóficos. E é assim que Comte elabora a lei dos três estados, que é o ponto central do seu positivismo, que ele mesmo diz é a lei fundamental do desenvolvimento do espírito humano. O que ele quer dizer é o seguinte: todas as ciências que emanam do ser humano, do seu espírito, passam necessariamente por três estados. Esses estados são sucessivos. Tem uma necessidade aqui lógica, cronológica, ontológica. O primeiro é o estado teológico ou religioso. O segundo é o estado metafísico ou abstrato. E o terceiro é o estado positivo ou científico. Essa sucessão se aplicaria tanto às ciências em geral, qualquer ciência, a química, a física, a astronomia, quanto também à evolução dos indivíduos humanos e à espécie humana. Essa seria a grande revolução do espírito humano que ele quer propor, e ele até tenta mostrar. Cada um de nós, recordando a sua própria história individual, poderia facilmente lembrar que cada um de nós foi teólogo na sua infância. Então, de modo espontâneo, que necessariamente nós tivemos o pensamento de Deus como uma forma de elaborarmos a nossa relação com a natureza, com o mundo,
a criança fala sobre Deus quando ela começa a especular sobre a morte, sobre os temores, os medos. Depois, na adolescência, todos nós fomos metafísicos, estágio abstrato, porque a gente começa para onde vou, para onde fui, é o infinito, que é o infinito. Essas elucubrações que todos passariam na sua adolescência, e todos nós lembramos. Quer dizer, o próprio Piaget formulou isso como, em termos de pedagogia, o desenvolvimento da consciência, conquista do pensamento abstrato. Mas, o que é mais importante, na maturidade, eu falo em virilidade, é um pouco machista, todos nós seríamos físicos, positivistas, cientificistas na nossa maturidade. Por quê? Porque aí nós já teríamos desenvolvido bem a nossa inteligência e teríamos chegado à elaboração de uma ciência propriamente que favorecesse o progresso humano. E essa é a lei fundamental, que ele tenta provar de modo racional, por um lado, com princípios, e, por outro lado, com verificações empíricas e históricas, como eu falei. Aplicando as ciências. Cada ciência, e para ele a física, que é a que mais evoluiu nesse sentido, com uma necessidade invariável. Cada ciência passaria por 3 estados distintos ao longo de sua história. Esses que eu falei, o teológico ou fictício, que ele diz, metafísico ou abstrato, e, por fim, o estado científico ou positivo. Cito Augusto Comte: o espírito humano, por sua natureza, emprega sucessivamente em cada uma de suas investigações 3 métodos de filosofar, cujo caráter é essencialmente diferente e mesmo radicalmente oposto. Primeiro, o método, é um método também, o método teológico. Em seguida, o método metafísico. Finalmente, o método positivo. Daí, 3 sortes de filosofia, ou de sistemas gerais e concepções sobre o conjunto de fenômenos que se excluem mutuamente. A primeira é o ponto de partida necessário da inteligência humana. A terceira, seu estado fixo e definitivo. A segunda, unicamente destinada a servir de transição. Augusto Comte é pós-metafísico. Diz, bom, a metafísica teve seu tempo, agora, com o triunfo da ciência natural, nós não precisamos mais de elucubrações metafísicas. Isso teve seu tempo, é coisa do passado. Por quê? Porque a filosofia positiva seria o estado definitivo do espírito humano. E por isso que ele quer aplicar os resultados e também os métodos das ciências modernas mais significativas, a biologia, a química, a física, a astronomia, para a vida humana, tanto privada quanto pública. E o que ele vai dizer sobre a sociologia? Os fenômenos humanos e sociais têm a mesma natureza que os fenômenos astronômicos, físicos, químicos e fisiológicos. Enquanto sociólogo, Comte não tem nenhuma utopia social revolucionária, ao modo de Saint-Simon ou dos socialistas e comunistas. A física social que ele propõe seria a forma mais elevada entre as ciências positivas. Esse é o seu humanismo. A física social seria mais elevada do que a biologia, a química ou a física. Ele quer, com isso, justificar a necessidade da ordem burguesa e liberal do século XIX. O que ele quer dizer? Bom, se as ciências estão sendo desenvolvidas pela burguesia e pelo liberalismo do século XIX, é aí então que a vida humana vai atingir seu progressivo perfeccionismo. E a burguesia, Marx fez essa crítica, olha, não é bem isso que está sendo produzido pela ordem burguesa, mas Comte acredita que sim. É bem compreensível assim, que o positivismo, na segunda metade do século XIX,
que esse positivismo de Comte tenha sido apropriado por correntes políticas conservadoras. Lembremos o nosso Brasil, todo esse movimento político que levou à proclamação da República em 1989, que criou a nossa bandeira, a Ordem e Progresso. Aqui no nosso estado, tivemos uma grande influência do positivismo, né? Borges de Medeiros, por exemplo, é um grande positivista que foi governador aqui no estado e talvez não haja parte do mundo em que o positivismo foi mais aplicado na política do que no Rio Grande do Sul. Quem for a Porto Alegre, no Parque Redenção, aí do lado, na Avenida João Pessoa, tem o Templo Positivista de Porto Alegre, está em bom estado. E no Rio de Janeiro nós temos uma igreja positivista, que reflete bem, né? Aqui vocês podem ver, temos o altar, vocês poderão ver com muita clareza que a humanidade, todos os santos que são substituídos por cientistas, porque no Rio de Janeiro isso era feito religiosamente, havia ritos, né, para celebrar a religião da humanidade. O que Augusto Comte queria era reorganizar a sociedade, só que o que ele achava? Então, na época, haviam estudos de frenologia, estudos de fisiologia cerebral. Pelo pouco que se sabia sobre o cérebro, se queria justificar. Por exemplo, existem desigualdades sociais porque os cérebros são muito diferentes. O cérebro de um francês nobre ou de um inglês da alta burguesia é muito mais bem organizado e é superior ao cérebro de um índio lá da selva amazônica. Quer dizer, isso o racismo, a eugenia, que é muito forte no século XIX, e que nós sabemos hoje que isso é uma pseudociência, que não é uma ciência verdadeira, porque era simplesmente, na época se tentava ver, mas hoje se sabe que o cérebro é muito semelhante a todas as pessoas e que isso não pode ser usado para querer justificar desigualdades sociais, uma ordem hierárquica, tá, da sociedade. Por isso, citando aqui uma comentadora, a Lolita Benoit, a sociologia de Comte pôde produzir um arsenal de justificações científicas bem questionáveis, com a nossa ciência atual, para a necessidade da ordem burguesa no século XIX. Nós sabemos que a ordem burguesa do século XIX ela aconteceu como nós a conhecemos, mas poderia ter havido uma ordem social diferente. Ela é tão necessária, essa ordem burguesa, como é necessário que nós tenhamos um presidente da Câmara dos Deputados com o nome de Cunha. Quer dizer, nós viveríamos talvez bem melhor se tivéssemos uma outra Câmara de Deputados e um outro presidente da Câmara. Quer dizer, ela não tem uma necessidade histórica, científica. Ele foi posto por seres humanos e Marx enfatiza muito, interessante, agora me lembrei de Marx, ainda vendo essa imagem, que Marx diz que nós não podemos esquecer que a política, a economia é feita por homens, a educação somos nós quem fazemos, o próprio educador precisa ser educado. É uma tarefa humana. Ela foi desse modo, mas pode ser diferente se os seres humanos assumirem essa tarefa de transformar as relações sociais. E Comte tenta mostrar, não, isso é necessário que a ordem burguesa assuma todas as consequências da revolução científica. Para concluir, então, essa parte sobre Comte, para depois brevemente falarmos sobre Spencer, Comte pretendeu construir uma nova teoria da sociedade, articulando a ética, a política, com os fenômenos sociais. E ele achava, era uma utopia também, que a gente sabe que isso não aconteceu e talvez nunca aconteça, que a ciência positiva possibilitaria novas relações de poder, nas quais os sábios e cientistas chegariam ao domínio no plano espiritual e os industriais no plano material. Hoje, no capitalismo tardio, os industriais não têm mais tanta influência como tinham na época de Comte. E é o capital especulativo que Marx
percebeu muito bem a dinâmica do capital, né, que está governando. E sobre isso, Comte tenta mostrar isso, até tem um aspecto interessante, né? Como compreender a dinâmica social, o que há de fixo estático nela. Cito aqui o Arthur Gianotti, que é um grande comentador, que está na parte inicial dos pensadores. A primeira, a estática, estudaria as condições constantes da sociedade. A segunda, investigaria as leis de seu progressivo desenvolvimento. A ideia fundamental da estética é a ordem, a da dinâmica, o progresso. Então, a ordem e progresso. Para Comte, a dinâmica social subordina-se à estática, pois o progresso provém da ordem e aperfeiçoa os elementos permanentes de qualquer sociedade. Religião, família, propriedade, linguagem, acordo entre poder espiritual e temporal, etc. Até interessante essa discussão, porque Comte coloca elementos que vão ser importantes para o desenvolvimento posterior da sociologia e da política. Mas a resposta de Comte não é satisfatória, entretanto, ele colocou questões que são importantes. E lembrando aí na nossa colorida bandeira nacional, ordem e progresso. No Brasil, nós não temos muita ordem e pouco progresso, mas serve até para a gente pensar, né, como a dinâmica social mudou desde que Augusto Comte escreveu. A preocupação dele era evitar a anarquia política. Lembremos, 1848, todos aqueles levantes revolucionários que ocorrem em várias cidades europeias e principalmente em Paris. Marx, Saint-Simon, os anarquistas, socialistas estavam nas ruas tentando derrubar essa ordem burguesa, aristocrática, para colocar um governo de proletários. Enquanto isso, Augusto Comte estava lá no centro de Paris, fechado com os seus poucos seguidores da seita, a Sociedade Positivista de Paris, e tentando fazer uma reforma política, escrevendo, né, um programa de reforma social sem uma revolução, tentando evitar anarquia. Entretanto, o general Cavaignac, né, que estava reprimindo as tropas revolucionárias, ele não quis saber disso, porque ele queria reprimir. Surgiu uma nova ordem burguesa conservadora, e com pouca influência de Comte, e os revolucionários foram derrotados. Mas Augusto Comte não participa desses movimentos revolucionários. Até ele, uns anos antes, teve uma profunda depressão. Ele se separa da sua mulher, ele era apaixonado por a Clotilde Devaux, mas era uma mulher casada, o marido morre, mas a coisa nunca ultrapassou os limites de uma íntima amizade, que a gente não sabe exatamente em que consistem os limites de uma íntima amizade, principalmente entre franceses do século XIX, mas parece que a coisa ficou mais no plano espiritual do que no plano sensorial. Mas ele teve várias crises e nunca conseguiu lecionar também, semelhante a Schopenhauer, mas como não tinha herança, Schopenhauer tinha, ele recebeu ajuda de amigos, o dicionarista Littré e do próprio John Stuart Mill, que é um dos positivistas utilitaristas mais importantes do século XIX, que era inglês e admirava o seu pensamento. Só para citar aqui, então, essa comentadora, Benoit diz o seguinte, reforçando o que eu falei. Durante a Revolução de 1848, quando os operários de Paris, atrás de barricadas, em desigualdade de força e número, enfrentavam as tropas chefiadas por esse general, o filósofo positivista permaneceu recluso em seu apartamento na mesma cidade. Como narrou no Testamento, mesmo incomodado com o barulho ensurdecedor da batalha nas ruas, ainda assim cumpriu ritualmente o hábito de escrever cartas a Clotilde Devaux, o grande amor de sua vida, que havia morrido anos antes. Todo dia escrevia uma carta, ela tinha morrido já.
Se ser estranho e esquisito é condição para ser um grande filósofo, Comte foi um grande filósofo, por esses aspectos da vida pessoal. Então, assim, para ressaltar a diferença que há entre Marx e Comte, que viveram a mesma experiência revolucionária, o Comte escondido no seu apartamento e Marx participando, para mostrar assim a diferença. E também Comte, né, com a sua religião da humanidade, ele propôs um novo calendário que está aqui na coleção dos pensadores, que ele consiste no seguinte: em 13 meses, porque cada mês teria 28 dias, seguindo as fases da Lua, e cada mês seria dedicado a um cientista, a um grande sábio, começando lá no mundo antigo, né, com o estágio teológico, sendo que o primeiro seria Moisés. E aí passando por todos os sábios gregos, os primeiros cientistas modernos, até a ciência do século XIX, até os grandes químicos, biólogos franceses, ingleses, físicos, alemães também. Com isso, ele achava que a humanidade teria que ter uma nova religião, a religião da ciência, e a humanidade seria representada por uma santa que seria sua grande amada, a Clotilde de Vaux. Em vez de Nossa Senhora, a Clotilde de Vaux. E no templo, em vez de santos, em vez de termos lá o Santo Antônio, nós temos cientistas. Para mostrar bem seu caráter, o catecismo positivista. Havia uma coisa religiosa, havia ritos que ele pega toda essa hierarquia da Igreja Católica, só que em vez dessa coisa transcendente, nós teríamos o universo da ciência moderna que triunfou. Ele achava, para concluir essa parte, que seria possível um consenso moral, um pacto social entre as classes. E por isso que eu faço esse contraponto com Marx, para a gente mostrar o quão difícil é termos um pacto social entre as classes. Aqui no Brasil é muito significativo, né? Como, quando nós tivemos um pacto social entre a burguesia, que é muito as nossas elites, que são extremamente defensoras de uma desigualdade social, e a classe trabalhadora. Nós não temos isso, e o quão difícil, o positivismo de Comte pouco ajudou a termos esse pacto social, essa perspectiva. Nesses poucos minutos que restam, uns 10 minutos, né, queria falar um pouquinho sobre Herbert Spencer. Ele é um positivista evolucionista da segunda metade do século XIX. A Inglaterra não teve grandes revoluções como teve a França. A segunda metade do século XIX é a Inglaterra vitoriana. Ela é muito conservadora politicamente, mas há um grande progresso científico. E a Inglaterra se torna a grande potência mundial na segunda metade. O mercantilismo, basta ver como a Inglaterra dominou a maior parte das colônias na África, são inglesas. E aqui no Brasil, só para lembrar, a Guerra do Paraguai, que foi terrível, que foi Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, que terminou com o Paraguai, teve um grande apoio dos ingleses, justamente porque o que moveu a Guerra do Paraguai foram questões econômicas, mercantilistas, e o Brasil se torna independente para se entregar assim, à lógica do capital inglês. Mas é curioso, porque a Inglaterra, ao mesmo tempo que o grande país, um progresso científico, sede da Revolução Industrial, não tem uma política educacional e científica como tinha na França. A França após a Revolução Francesa. Ou seja, há poucas associações científicas inglesas, e as grandes descobertas inglesas elas ocorrem em laboratórios particulares de pesquisa, ou seja, pessoas ricas que financiam laboratórios, mas o governo ele financia pouco. Tanto assim que Darwin, um grande naturalista, quando ele publica A Origem das Espécies, ele viajou aqui para a América do Sul, no famoso navio Beagle, de 31
a 35, quando começa a Guerra dos Farrapos aqui no Brasil, né? É a Revolução de 35. É interessante que Darwin e Spencer têm uma relação de amizade intelectual. E o próprio Darwin diz que Spencer foi o grande aprofundador da teoria da evolução. Antes de Darwin, já lá por 1850, ele coloca a hipótese da evolução, em termos gerais, para explicar o desenvolvimento, o progresso humano, tanto no nível individual, da ontogênese, como Darwin chama, e do nível da espécie humana, que é da filogênese. Darwin reconhece que Spencer tratou dos sentimentos, das expressões humanas, principalmente o medo, a partir da investigação de povos primitivos, de modo naturalista. Darwin, principalmente, é o grande naturalista da segunda metade do século XIX. E aqui eu queria fazer já uma ponte com o próximo e último tema do nosso semestre, com Nietzsche. Em 1879, Spencer escreveu a obra Os Fatos da Ética. E essa é uma obra fundamental para a ética do século XIX, e Nietzsche vai estudar essa obra com muita dedicação, e vai depois escrever a obra Aurora, livro sobre os preconceitos morais, em que ele vai discutir com Spencer o que significa as grandes descobertas da antropologia, da arqueologia, das ciências para o mundo moral humano. É bem interessante aqui essa obra, porque é uma tentativa de articular a biologia com o mundo moral e com o mundo das relações sociais. E é o que Nietzsche também tenta fazer com o seu naturalismo na ética, como nós veremos com o método genealógico de Friedrich Nietzsche. Spencer viveu ao longo de 73 anos. Ele tenta colocar a marca do progresso humano na teoria da evolução de Darwin, que Darwin já começa a colocar como a teoria da evolução vai tratar o mundo moral humano. Esse positivismo evolucionista, para já nos aproximarmos a uma conclusão, ele tenta ressaltar a importância as grandes conquistas do progresso humano na teoria da evolução. Eu aqui me perdi um pouquinho, que tinha trocado as páginas do texto, mas agora eu estou me encontrando. Retomamos Comte. A grande pergunta da filosofia do século XIX é como compatibilizar o espírito humanista com o saber científico. Hoje perguntamos, é possível compatibilizar? Mas na época se achava que sim, e se perguntava como. O que Spencer faz é construir uma nova teoria sociológica, então ele está próximo de Comte, que ele coloca a sociologia como central, uma nova teoria sociológica e moral, com bases fisiológicas. Para Comte, a física era a ciência principal, e para Spencer é a biologia, a fisiologia. Isso é o que resultou no darwinismo social. Só para colocar aqui uma questão importante, para a gente ver em que contexto escreve Herbert Spencer. Até 1848, ou seja, antes de se escrever, de Spencer e Darwin construírem a teoria da seleção natural, a Revolução Industrial basicamente avançou mais na Inglaterra, excetuando-se o Reino Unido. Somente os Estados Unidos, alguns países da Europa Ocidental e Central, e aqui Alemanha, Áustria, França, Bélgica e Itália, estavam seguindo o lento caminho da industrialização. E nesses países vai se consolidar somente na metade do século XIX, principalmente na Itália e na Alemanha. Para ter uma ideia,
Em 1830, havia somente uma cidade ocidental, aqui a citação é do Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores atuais, que faleceu 2 ou 3 anos atrás. Em 1830, havia somente uma cidade no mundo ocidental com mais de 1 milhão de habitantes, que era Londres. Paris tinha um pouco mais de meio milhão. E saindo da Grã-Bretanha, somente 19 cidades europeias tinham mais de 100 mil habitantes. Então, como as cidades ainda eram pequenas, em 1830, quando a Revolução Industrial era forte apenas na Inglaterra. Como o movimento industrial inglês, ele se propaga na segunda metade do século XIX. Isso é algo fantástico, é algo assustador. E é nessa época que Spencer constrói o seu pensamento evolucionista. A segunda metade do século XIX é marcada por uma grande explosão demográfica na Europa. Essa preocupação de maltos, como agora vamos controlar a natalidade. E é nesse ambiente que as ciências naturais se desenvolvem muito. A biologia, a química, a física, a geologia. Todas essas ciências, Herbert Spencer, que nasceu em 1820 e morreu em 1903, que é o maior evento que aconteceu no estado nesse ano, para quem lembra bem, foi o ano que foi criado o time do Grêmio. 1903. Bem, ele se insurge com o esforço revolucionário de introduzir a biologia justamente com essas outras ciências nascentes, a química, a arqueologia, etc., tentando fundi-las com a ciência moral. Então, para concluir essa parte sobre Spencer, ele queria utilizar esses avanços das ciências para o progresso moral, sociológico, humano. É o mesmo espírito que animava Comte. O que ele vai fazer, e nós não temos mais tempo aqui de aprofundar mais, é uma investigação biológica da moral, uma moral biológica. Por isso que se diz, ele é um darwinista social. Ele quer explicar que a moral, em poucas palavras, ela nasceu do mundo animal. Darwin já tenta, a partir das suas observações com seus cães e com seus filhos, mostrar que várias emoções que há nos animais e nas crianças são muito semelhantes a dos animais, dos cães. Por exemplo, um ato que nós temos quando ficamos furiosos, rangimos os dentes. Essa é uma expressão animal que nós herdamos do mundo animal, mas nós temos que compreender a moral com sua base natural do mundo animal. E é o que ele vai querer fazer até chegar ao mundo da consciência, da moral e da socialização. Ou seja, o mundo humano é o mundo em que os sentimentos morais se desenvolvem. E Spencer quer incentivar mais os valores altruístas, a nossa relação com as outras pessoas, ou seja, tornar a vida humana mais agradável, mais feliz e com menos problemas. É uma tentativa de fazer com que a ciência, as ciências naturais pudessem servir para a melhoria da vida humana, em termos gerais. Ou seja, ele mostra que haveria uma evolução não apenas das ciências, mas também uma evolução no sentido moral e social. E para concluir, se Nietzsche vai questionar se é possível uma ciência moral, uma ciência que trabalhe todas as ciências, inclusive a sociologia, a história, a fisiologia, se essa ciência pode realmente ser construída. Nietzsche é um filósofo, já é dessa mesma época de Herbert Spencer, escreve um pouco depois, mas o que Nietzsche quer justamente questionar é como o mundo moral vai ter que se relacionar com a ciência. Nietzsche tem essa preocupação, é uma preocupação mais crítica em relação à moral, mas Nietzsche já não tem mais essas ilusões positivistas do século XIX. Apesar que, num certo momento, ele também é filho
do século XIX e segue por esse viés. Então, a última palavra aqui, o positivismo evolucionista inglês e o positivismo de Comte, eles marcam uma tendência que é ainda muito atual, que é a tendência da ciência moderna, que pretende gradualmente abarcar e ocupar-se das questões mais profundas e decisivas da vida humana. E é nessa situação de um mundo dominado pela ciência que nós vivemos, e é com essas palavras que eu concluo a aula de hoje.